Eu sou muito mais de pensar em vez de uma vida imortal, numa consciência imortal. Transferência de consciência. Ah, então a gente vai conseguir criar um corpo... Tipo Black Mirror. Ah, a gente vai conseguir transportar nossa consciência para um corpo jovem. Nossos pensamentos e tal, eles podem ser traduzidos em códigos, assim. Mas vamos supor, tipo... numa ficção, assim, por exemplo, tem Black Mirror, não sei se tu já assistiu. Já assisti. Que é possível, eles fazem, tipo, transplantes mentais, assim, né? Tipo, tu pega tua mente, põe num software e tal. Isso aí é uma Isso aí, será que algum dia será possível? Ou sei lá, cara, que tipo de perturbações traria isso? Tem gente que diz que não. Eu acredito que sim. Tu acredita que será possível? Tudo depende do interesse e do desenvolvimento, para onde o desenvolvimento vai ir, mas eu acredito que em algum tempo a gente consiga tecnologia que permita isso. A humanidade, ela fica inovando e evoluindo cada vez mais. Mas seria possível chegar num ponto em que a gente poderia deixar nosso corpo de carne e osso para trás e transferir a nossa mente para um computador e talvez alcançar uma imortalidade digital? Olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo eu vou te dizer como que isso poderia ser possível. Como poderíamos alcançar a imortalidade digital. Mas para começar, o que a gente iria transferir exatamente? Explicar a mente é algo meio complexo, mas dá para se dizer que a mente é o conjunto de habilidades, da inteligência e da consciência, o que permite a gente imaginar, criar ou associar. Transferir mentes é a teoria de copiar essa mente e carregá-la para um computador, que faria a simulação da sua consciência. Mas a teoria de transferir mentes é algo bem complicado, mas se baseia em 3 suposições. Suposição 1. Sua mente está na estrutura e na bioquímica do cérebro. Ou seja, seria a ideia de que tudo sobre a mente se encontra no próprio cérebro. E essa suposição é chamada de fisicalismo, o que deixa a suposição dentro do domínio das leis naturais. Suposição 2. Em algum momento do futuro, a humanidade teria todo o conhecimento do cérebro e toda a tecnologia para simular todos os aspectos do cérebro e da mente, para assim poder criar uma cópia digital. Suposição 3, que é a que eu acho mais assustadora e menos legal. A sua mente seria computável, ou seja, daria para transferir a sua mente para um computador, que daí não existiria propriedade física no cérebro e que a consciência não estaria fisicamente ali. A consciência não existiria fisicamente no cérebro e também a consciência não poderia ser simulada perfeitamente, mesmo com muitos e muitos códigos e programações. Todas essas suposições foram propostas e contestadas por vários cientistas e ainda podem ser debatidas. Mas o problema é que ainda há muitas perguntas e poucas respostas. Mas toda pergunta para transferência mental começa de um lugar: o cérebro. O cérebro, ele é a parte mais complexa do corpo humano. Inclusive até merecia um vídeo só dele, mas vamos apenas a um resumo nesse vídeo. No cérebro, cerca de 100 bilhões de neurônios se comunicam por volta de 1 bilhão de conexões, o que é muita coisa. E ainda é possível dividir o cérebro em várias funções, como a respiração involuntária até mexer um polegar ou algum outro reflexo. Já algumas outras partes do cérebro, como o neocórtex, que é uma parte mais externa do cérebro, permite a gente ter memórias, planejar, pensar e ter esperança. Mas uma coisa complicada do cérebro é saber exatamente onde que fica a consciência, onde é que está localizada a mente, ou em que região do cérebro. A gente sabe de algumas áreas principais do cérebro que influenciam nossa consciência, mas pode ter várias outras áreas interligadas que compartilham tarefas. Um experimento em 2019 pegou 1 milímetro cúbico do cérebro de um rato e mapearam e analisaram, que continha 100 mil neurônios e 1 bilhão de sinapses. E o processo exigiu 5 meses de trabalho contínuo, com dados ocupando 2 milhões de gigabytes de armazenamento em nuvem. E ainda com esse trabalho de 5 meses, eles levaram mais 3 meses para montar a imagem em um modelo 3D, o que também acumulou para os 2 milhões de gigabytes armazenados na nuvem. Só para você ter ideia o quanto são 2 milhões de gigabytes, um celular médio tem normalmente 128 gigabytes de memória. Se é para 1 milímetro cúbico do cérebro de um rato, foi necessário toda essa quantidade de armazenamento. Imagine se fosse
é feito um mapeamento e uma análise do total do cérebro humano. Poderia haver mais dados do que toda a capacidade de armazenamento do planeta Terra. E poderia não haver espaço para armazenar esses dados. A estrutura do cérebro é complexa. O que por algumas vezes faz a gente questionar sobre o nosso futuro. É muito difícil tornar o cérebro, que é algo ativo e dinâmico, que fica pensando e fazendo associações, em um computador, para que ele pudesse pensar, ver e agir. Ou ainda pior, se mover. Não sabemos se a nossa tecnologia consegue reproduzir mentes reais. Mas será que é tão complexo que é algo que está além da nossa compreensão? Ainda não sabemos. Uma verdadeira simulação não é óbvia. Iria precisar de muita inovação e tecnologia para realmente ter uma transferência mental. Mas talvez não precise simular todas as células do cérebro. Às vezes é possível simplificar, mas ainda não sabemos. Mas algo que sabemos é que as consequências são bizarras, incríveis e imprevisíveis. Então, para um upload de mente ou a imortalidade digital, seria possível pelo clone? Se não for excluído ou danificado, o indivíduo existirá, desde que haja uma cópia armazenada. Mas, se ocorrer uma análise errada, a mente será corrompida. E se essa mente for corrompida, poderá, nesse armazenamento, ter uma agonização eterna. Mas a transferência de mente ou uma cópia sua digital ainda tem alguns problemas na ética. Por exemplo, se você tivesse uma cópia da sua mente, essa cópia da sua mente ainda seria você mesmo? E você se sentiria mais seguro sabendo que a morte não é o fim? Isso realmente iria te incentivar a ter uma vida melhor? Isso é algo que realmente te ajudaria? Mas se a nossa tecnologia for avançada o suficiente, as nossas versões digital e biológica poderiam até coexistir. Mas se as nossas mentes fossem transferidas para um computador, ou a gente tivesse uma cópia digital da nossa consciência, os nossos objetivos seriam os mesmos? A gente ainda ia ter as nossas esperanças? Se a tecnologia realmente evoluísse muito, a gente poderia estar fazendo coisas que hoje seriam impensáveis. E com a sua consciência transferida, não houvesse restrições da biologia, porque sem as restrições da biologia, as capacidades iriam melhorar o quanto que a ciência seria avançada. Se a ciência fosse mais avançada, a gente ia ter mais capacidade. Por exemplo, vai ser com uma consciência transferida e o nosso corpo deixado para trás, a gente talvez pudesse andar na superfície do Sol, às vezes simular o passado e várias outras coisas. Mas com uma tecnologia tão avançada e com os nossos corpos ou armazenados ou realmente jogados fora, a gente ia ter realmente uma liberdade? Ou pela tecnologia ela seria monopolizada e eles teriam talvez um controle da nossa mente ou um controle do que a gente pensa? A gente ia ser realmente livres se as nossas mentes fossem transferidas para robôs? É realmente difícil dizer exatamente o que pode acontecer com uma transferência mental ou se alcançarmos a tal imortalidade digital. Mas, provavelmente o verdadeiro potencial da imortalidade digital será gradual e até podemos levar milhares de anos para chegar lá. E agora que você aprendeu sobre a transferência mental e sobre uma possível imortalidade digital, se inscreva e deixe o seu like. Então é isso, valeu!